Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa tarefa nessa manhã abençoada. Hoje, nesse momento, o terceiro capítulo. Estamos aqui desde as 7h30 da manhã, orando, entrando em contato com a espiritualidade superior. E agora, o momento mais importante. Damos a todos as boas-vindas, um prazer imenso recebê-los. E a mensagem é do livro Mais Luz, pelo Espírito Batuíra, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 56, fala de médiuns e mensageiros. Em torno dos médiuns e dos encargos que lhe dizem respeito, recorramos à imagem simples da vida, para considerar a importância do burilamento mediúnico ante as manifestações espirituais. O escritor mais emérito não comporá sequer uma página, atirando a esmo as letras do alfabeto. O navegador mais experiente não realizará a travessia do oceano numa embarcação de papel. O professor mais sábio não conseguirá fornecer ao discípulo qualquer diploma em determinado setor profissional de uma semana para outra. E o engenheiro mais competente não erguerá a construção sólida sobre areia movediças. Assim também, na área dos mensageiros da vida superior e dos medianeiros amigos encarnados na Terra. Incentivaremos a descoberta e a formação de médiuns para enriquecer os sistemas de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Mas não nos esqueçamos de que, se os médiuns não estudam, melhorando as próprias condições de receptividade, se não adquirem fortaleza para suportar valorosamente os golpes da crítica, se não entesouram paciência, a fim de se adestrarem no serviço mediúnico, dia a dia, mês a mês e ano a ano, e se não largam o terreno falso da dúvida sem proveito, é muito difícil a execução da tarefa de elevação a que foram chamados. De vez que, sem recursos de trabalho e preparo, abnegação e aperfeiçoamento, a obra da educação em qualquer lugar se faz praticamente impossível. Vamos à nossa prece. Bondoso Jesus, amigo querido, aos trabalhadores de nossa casa, a Casa de Batuíra, nosso mentor espiritual, nesse momento envolvidos nessa chama de luz, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo as mensagens, os ensinamentos que são trazidos. E agradecemos mais uma vez a todos os presentes, encarnados e desencarnados, nesse momento de bênçãos, que todos nós, envolvidos nessa chama de amor, possamos receber as vibrações do alto e assim melhorarmos as nossas condições físicas, mentais e espirituais, dando continuidade à nossa tarefa no dia a dia. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão, amigo querido, por esse momento. E o que o nosso irmão Hélio fará o estudo da manhã, que ele possa ser de fácil entendimento para todos nós e assim absorvermos esses ensinamentos. Por tudo, Senhor, o nosso muito obrigado e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o Hélio Ribeiro, vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Muito obrigado pela sua presença nessa manhã, aonde nós vamos estudar um pouco mais. Pode diminuir, o meu tom é alto. Vamos fazer um passeio pela história, vamos entender o contexto de onde viveu o personagem do livro que nós vamos estar hoje fazendo
o lançamento na casa, e para você que gosta de estudar, o livro se intitula O Barão de Santo Ângelo, o Espírita na Corte. Então, como que a doutrina espírita chegou na corte de Pedro II? Como que a princesa Isabel teve conhecimento da doutrina espírita? E como ela foi ajudada? Então, eu não vou contar o livro inteiro, mas eu vou dar um grande passeio nesse contexto histórico. E, ao final, se você quiser, eu vou botar aqui a mesa para fazer dedicatórias. O livro custa R$30 e você vai estar ajudando a obra social da casa. A Casa de Batuíra, para quem não teve ainda o conhecimento, a nossa casa, ela mantém um trabalho assistencial de relevo nessa comunidade onde nós estamos inseridos. São Gonçalo é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, temos mais de 1 milhão de habitantes e temos muitas famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Essa casa, fundada há 38 anos atrás, já há 25 tem um trabalho voltado a atender as famílias que vivem nessa situação de emergência social e passam também por algo que, tecnicamente, podemos dizer que é a situação de emergência alimentar, ou seja, passam fome, né? E aí nós temos esse trabalho com essas famílias e esse ano nós aumentamos para 120 crianças. Tínhamos 100, agora estamos com 120 crianças que são atendidas na casa, que ficam aqui de segunda a sexta, 8 da manhã às 4 da tarde, tem 3 refeições balanceadas, tem atendimento médico, psicológico, psicopedagogo e outros profissionais que atendem não só as crianças, mas as famílias também, de forma voluntariosa. Não temos nenhuma verba pública, somos mantidos pela caridade do povo e pelos eventos que a gente faz. Esse é um evento, logo após, onde a gente alia, né, o conhecimento doutrinário, o estudo da doutrina espírita, e assim como também temos um almoço. Gostaríamos, no nosso cardápio, que gostaria muito que você almoçasse conosco hoje. Temos estrogonofe, a moda polonesa. Se você não sabe como os poloneses comem estrogonofe, você vai conhecer hoje. Tá? E temos uma variedade grande de saladas. Temos uma mesa de doces que é beirando o pecaminoso, né? Mas você não vai pecar, porque você vai comer e vai levar. Tá? Então, é algo de você confraternizar conosco aqui em nossa casa. Então, nós vamos convidá-los a um passeio para que você possa conhecer um pouco o que nós vamos falar sobre o personagem, que é o Barão de Santo Ângelo. Quem é que lembra aqui, quem já conheceu, que vai lembrar ali, na Cinelândia tem a Biblioteca Nacional. Lembra da Biblioteca Nacional? Ela é a esquina de Rio Branco com uma rua. Aquela rua chama-se o quê? Rua Araújo, Porto Alegre. E por que foi dado aquele nome? Quem está sendo homenageado? Esse moço, Manuel de Araújo, Porto Alegre, que é o Barão de Santo Ângelo. Santo Ângelo é uma cidade no Rio Grande do Sul, na região das Missões, pertinho da fronteira com a Argentina. Então, é sobre ele que vai rondar essa leitura espírita desse assunto, né? Ele teve o prazer de conhecer a doutrina espírita enquanto ele era embaixador do Império do Brasil, lá na hoje Alemanha, naquela época Prússia. E ele conheceu através das obras espíritas em francês, conheceu o espiritismo, se encantou e foi a Paris conhecer o professor Allan Kardec. Já pensou que é um brasileiro conhecer e conversar com ele? Apertou a mão de Allan Kardec, falou do Brasil para ele. Então, é uma coisa muito interessante, né? Então, esses assuntos você vai ler nesse livro, que eu particularmente gosto muito, para você entender. Mas antes eu queria convidar você para fazer aqui um passeio. Pode apagar a luz ali? Acho que é melhor, a segunda aí. Vamos conhecer o contexto da cidade do Rio de Janeiro na época
em que aconteceram os fatos. Isso foi feito pela inteligência artificial. Olha que bonito. Rio de Janeiro, 1870. Janeiro de 1870. Então vamos conhecer, pode desligar. Pode fechar. Aí em cima, isso. Vamos agora conhecer o nosso personagem. Coloca a foto do Barão aí. Vamos ver o Barão. Estudioso. Vou ler aqui sobre ele, falar sobre ele aqui. O Barão de Santo Ângelo. Pintor, literato, jornalista, dramaturgo, orador, arquiteto, caricaturista, professor, crítico e historiador de arte, além de político e diplomata. Olha quanta coisa é o Manuel de Araújo Porto Alegre. É ele aí, o Barão de Santo Ângelo. Né? E diferente de outros, porque o título, os barões, o título de nobreza eram comprados. E além de comprar, você tinha que pagar uma taxa anual para poder manter o título. Ele não, ele ganhou do imperador o título. Ou seja, o imperador era uma forma de renda, vender títulos, mas para algumas pessoas ele agraciava pelo bem que fazia a nação. Então ele, o Barão de Santo Ângelo, ganhou o título de Barão de Santo Ângelo pelos benefícios que ele trouxe à nação brasileira. Então, nesse contexto, nós vamos encontrar o Império do Brasil, e diferente da República, o Império tem uma linha de sucessão. Os filhos que antecederam, os filhos mais velhos da princesa Isabel, tinham falecido. Então, a princesa Isabel, ela ficou como a herdeira que seria a sucessora de Pedro II. Então, era uma responsabilidade muito grande em cima dos ombros dela além de ser mulher, e já tinham aqueles preconceitos bobos da figura feminina, mas nessa época tinha uma mulher na Europa que mandava pra caramba, a rainha Vitória, lá em Londres, rainha da Inglaterra, mas ela, a princesa Isabel, assim como a sua irmã Leopoldina, foram criadas para assumirem, se fosse o caso, a regência do Brasil. Desde tenra idade estudavam diariamente 6 línguas. Isabel e Leopoldina falavam fluentemente 6 idiomas. Então, é algo que já impressiona, né? E quando chegou o momento de se casar, Pedro II acionou a irmã dele, que era uma princesa que vivia em Portugal, e falou assim: dá um giro pela Europa, vamos ver quem que você acha como candidato para as minhas 2 princesas aqui. E aí começou a ter, era aquela época das alianças políticas, não se casava por amor. Era uma aliança com quem que o Império do Brasil vai se relacionar, com quem que vai casar. E aí, da França veio o Conde D,
E o primo dele veio da hoje Alemanha, mas naquela época era Prússia. E vieram os dois, o príncipe de Joinville, que é uma cidade da Alemanha, naquela época Prússia, e o conde D, que vinha a ser sobrinho neto de Napoleão III, de Napoleão I. Vieram e começou a fase do namoro. Oficialmente, Leopoldina ia se casar com o conde D, e Isabel ia se casar com o outro, o príncipe de Joinville. Só que, na conversa, no namoro, resolveram trocar. E aí, Isabel casou com o conde D. E Leopoldina, que era mais nova, casou-se com o príncipe de Joinville. Ambas foram passar lua de mel na Europa e ela, Leopoldina, depois de um tempo, resolveu fixar residência em Viena, na Áustria. E teve 4 filhos. O mais velho, Pedro Augusto. Vamos conhecer Pedro Augusto. Pedro Augusto é o filho mais velho da princesa Isabel. Vamos ver. Pedro Augusto. Cadê Pedro? Tá. Tira ele, agora aparece Pedro. Que era, assim, o primeiro neto de Pedro II. Porque Isabel, ela tinha um problema. Não era uma infertilidade, era uma dificuldade do feto se fixar no útero. Então, ela tinha muitos abortos espontâneos. Não sei nem qual é o nome dessa doença, doutora. Ela tinha uma dificuldade de aderência. Então, o feto com poucos dias de fecundado tinha aborto espontâneo. Espiritualmente, nós sabemos que existem razões para isso. Mas naquela época, onde a ciência não tinha muitos recursos, né, Isabel sofria, porque ela, diferente de Leopoldina, era ela mais velha, então cabia a ela dar o herdeiro do trono do Brasil. Ou seja, depois que ela assumisse como imperatriz, ela teria que ser mãe. Quando a mocinha casa, primeira coisa que fala, passou assim a lua de mel, começou a morar, as visitas vieram para ver, fala assim, vai ter neném quanto? Quantos neném você quer ter? Quantos filhos? Né, Vanilda? A pergunta ronda a cabeça dos recém-casados, né? Olha, um só é pouco, hein? É melhor ter 2 para cima. Aí, nada dela ficar grávida. Os parentes já dizem, ih, tá com problema. Tem algum problema aí. Melhor ir no médico. E aí começa aquela história e ela fica sendo pressionada. Isso mais no passado. Hoje em dia já é um pouco diferente, né? Mas era uma pressão muito grande. Agora imagina aquela mulher que não tinha opção. Ela tinha que ser mãe. Diferente das mulheres de hoje que querem ou não, pode exercer ou não a maternidade, que é um sério compromisso espiritual. Mas Princesa Isabel não podia escolher. Ela tinha que ser mãe. Então era uma situação complicada, porque ela estava pressionada por tudo quanto era jeito. Pelo Senado do Império, que exigia um herdeiro, pelos parentes, que queriam, porque queriam que ela desse o herdeiro, e as notícias chegavam da Europa. Leopoldina teve 4 filhos seguidinhos. Esvaziava a barriga, outro neném. Esvaziava outro neném. 4 já. Pedro era o mais velho e o avô, Pedro II, apaixonado por ele. Era o neto vivo, tinha o mesmo nome dele, Pedro. Então, era o queridinho. Só que Pedro tinha problemas psiquiátricos. Pedro tinha, de vez em quando, uns surtos. Terminou a vida lá na Europa, em uma casa psiquiátrica. Então, tudo com dificuldade muito grande, mas isso tudo era tudo abafado.
Ninguém dizia, porque ele era um príncipe. E ela, profundamente, a princesa Isabel, profundamente pressionada, ela começou a buscar recursos para que pudesse, de alguma forma, acontecer a gravidez e o parto, né? E ela conseguiu ficar grávida. Foi festejado, e ela mandou vir um médico da Europa para fazer o parto dela. Não tinha os recursos de hoje, imagina, recurso nenhum. Não tinha cesárea. Se tivesse problema, a mulher morria, né? E aquelas dores do parto demoraram 13 horas para o neném nascer. 13 horas. E imagina, se hoje a imprensa fica em cima, vigiando, imagina o plantão dos repórteres lá na porta do palácio, esperando, né, a notícia. Aquela época, Isabel, né, que já morava em um palácio que o pai deu de presente para ela, é o palácio, hoje, como você conhece, é o Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, ali na Rua Pinheiro Machado, no bairro das Laranjeiras do Rio de Janeiro. E o pai comprou para Isabel morar quando casasse. Leopoldina foi morar no Palácio Leopoldina, em São Cristóvão, bem pertinho do pai e da mãe, que moravam no Palácio Nacional, ali na Quinta da Boa Vista. Mas Isabel morava lá. Como Isabel gostava muito do perfume da flor da laranjeira, um pai apaixonado é diferente, né? Pai apaixonado por filha, ele mandou plantar 2.500 laranjeiras em torno do palácio. Então imagina, por que veio o nome do bairro, né? Laranjeiras. 2.500 laranjeiras em torno do palácio, para que Isabel sentisse sempre o cheirinho da flor da laranjeira. Isabel, apesar de católica, existia naquela época a religião oficial, né? Porque o império ele era ligado a uma religião oficial, era a religião católica. Ela tinha uma mente muito aberta e ela gostava de ler sobre tudo. Lia muito. Lia porque não existia também na época o grande inimigo dos livros, que é o tal do Zap Zap. Ai, como é que o Zap Zap tira a pessoa do livro, né? Toda hora tocou pim, quem é? O que será? Pim! Ah, o que será isso? Pim! E aí para a leitura, não lê, o livro vai ficando para o lado. Olha, não é fácil, né? Mas Isabel vivia ali, tinha essa responsabilidade, e o médico oficial da família imperial era um deputado que teve a coragem, quando ele era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, de fazer uma palestra num salão com 2.000 pessoas, para ele declarar de público que ele era espírita. Deputado Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Antes ele foi vereador, e naquela época o presidente da Câmara dos Vereadores era o prefeito. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, doutor Bezerra. E na época dele, ele mandou construir. Você tem que estar no contexto histórico para poder entender tudo isso, na dificuldade daquela época. Mandou construir no bairro de Engenho de Dentro, mandou escavar numa rocha um reservatório. Tornou a uma rocha que ficava no local mais alto, escavou com operários para transformar num grande reservatório de água. Depois você pode olhar no fofoqueiro do Google. Reservatório de água da época do Império do Rio de Janeiro. E dali a água era transportada para diversos bairros. Encanada. A água encanada na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Império, foi graças ao prefeito Bezerra de Menezes. Olha o trabalho dele, né? Também foi aquele que implementou o serviço de bondes. E também
fez a Estrada de Ferro Rio-Macaé. Então, um trabalho grandioso de um prefeito que era sensível à causa do povo. Ele foi, depois eleito deputado, e como deputado, ele era médico e ele atendia a família imperial. Tem até um momento que vale a pena sair um pouquinho do script para poder te informar que a mãe dela, a imperatriz Teresa Cristina, que deu nome a Teresópolis, terra de Teresa, Petrópolis, terra de Pedro, em homenagem a ele, Teresópolis, em homenagem a Teresa. É o único local do país que teve imigração inglesa, sabia disso? Teresópolis foi colonizada por imigrantes ingleses. E o pioneiro, o fundador da cidade, é George Marsh, pai do Dr. Guilherme Marsh, que é um dos benfeitores aqui de nossa casa, médico homeopata. Né? Então, Teresa tinha o hábito de, toda quinta-feira, após o café da manhã, ela fazia um passeio pelos jardins do palácio e ia sempre sozinha. Toda quinta-feira de manhã, tomava o café, e tomava-se café cedo, 5 da manhã, estava todo mundo tomando café, porque almoçava-se 10 da manhã. Né? A janta era 5 da tarde, mas no meio tinha uma merenda, às 2 horas. E ela saía sozinha, com 2 aias, 2 auxiliares. Nenhum parente ia junto. E ficava 2 horas passeando e voltava. Um dia, a princesa Isabel pediu, posso ir com você, mamãe? E ela falou assim, só se você mantiver silêncio. Não pode dizer para nada aquilo que você vai ver. Então tá bom, mamãe. Eu quero ir. E aí foi. Chamou Leopoldina. A irmã foram juntas. Eram mocinhas ainda. Foram juntas e começaram a andar. Saíram do palácio, passaram por um setor que era a horta, depois andando, passaram pelo pomar, depois passaram por outro setor onde tinha um estábulo, tinha os cavalos, continuou andando, a Isabel falou assim, mamãe, nem sabia que isso aqui também era para parte do palácio. Continuou andando, assim, por um pedaço que tinha umas árvores altas, lá no fundo tinha um portão. As 2 auxiliares abriram o portão e pessoas humildes entraram. Umas 20 pessoas entraram. E fizeram uma fila indiana. E a imperatriz atendeu a um e dizia, fulana, como é que vai? Como é que está o menino? E a pessoa falava, majestade, meu filho está assim, assim, assim. Ela discretamente estendia a mão e a aia, a auxiliar, colocava na mão dela assim um dinheirinho, ela dava para aquela senhora. E chegou uma com um filhinho muito doente, ela pegou um cartãozinho, anotou o nome e o endereço, que era a Rua da Constituição, no centro da cidade. Ali atendia o Dr. Bezerra de Menezes. Vai procurar esse médico, diz que fui eu. Era o Dr. Bezerra que atendia de graça todas as pessoas, inclusive as indicadas pela imperatriz Teresa Cristina. Quando Isabel viu aquilo, falou, mamãe, se ela conhece todos eles, ela falou assim, eu sou imperatriz do Brasil. Me chamam de mãe da pátria. Então, eu tenho que conhecer o povo. Atendi o povo. Toda semana, 20, 30 pessoas ela atendia. Discretamente e socorria as pessoas. Do salário que eles recebiam do governo do Brasil, 50% era para a caridade. Já davam do salário que recebiam. Então, eram pessoas boas, de índole boa. Né? O espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dê um lugar para ela aí, minha filha. Para Glória. Senta aqui, Glória. Glória, Graça. Aqui.
Senta aqui. Pronto. Bem pertinho. É mais claro um pouquinho, mas fica aqui. Tá? Aí, desse livro, conta da missão espiritual do pai e da filha, que era acabar com a escravidão no Brasil. Né? Então, já sabe que eram espíritos escolhidos para acabar com 350 anos de escravidão. Mas a princesa vivia nessa angústia de dar esse herdeiro do trono. E vivia muito angustiada. Ela, toda terça-feira de tarde, depois que casou, ela repetia mãe, mas atendia o povo. Porque o imperador, no sábado de manhã, todo sábado de manhã, quando ele estava no Brasil, ele atendia todo mundo que fosse lá nas audiências públicas. E Humberto de Campos conta também algumas histórias sobre o imperador, que nessas audiências públicas, ele comprava a carta de alforria e dava para os escravos que iam até ele. Assim também Isabel agia. Mas, nesse período em que ela estava sendo pressionada, lá na Europa, o embaixador do Reino do Brasil, do Império do Brasil, lá em Viena, conheceu os livros espíritas, se interessou, começou a estudar, era o Manuel de Araújo Porto Alegre, o Barão de Santo Ângelo, e, numa viagem diplomática que fez a Paris, ele pediu para ser apresentado a Allan Kardec. Vale informar, que eu acho que vocês não sabiam, eu fiquei sabendo recentemente, da equipe primeira dos trabalhos de Allan Kardec, tinha um casal brasileiro. Sabia disso, Abílio? Tinha um casal de médiuns brasileiros que ajudaram Allan Kardec no trabalho de receber a codificação. Não sabia, né? Eu fiquei sabendo recentemente também. E o Barão de Santo Ângelo pediu para marcar um horário, que ele queria conhecer o professor Allan Kardec. Então o Barão teve o prazer de conversar em francês com o professor Allan Kardec, falou sobre o Brasil, e ele mandava livros em francês para o Rio de Janeiro. Vai lembrar que naquela época eles tinham duas grandes livrarias francesas no Rio de Janeiro. Já era multinacional, né? Livrarias que tinham na França e tinham no Rio de Janeiro, porque a elite brasileira falava francês. E no palácio se falava francês fluentemente, porque eles falavam 6 línguas. E os mais cultos falavam em francês. E chegou nas mãos da princesa os livros de Allan Kardec. E aí, o Conde D, o marido dela, falava assim: mas tu é a herdeira do trono? Oficialmente você é católica, vai ler isso aí? Ela falou assim: ué, vou continuar a ser católica, mas vou ler. E aí o barão Desculpa. O barão de Santo Ângelo era muito amigo dela. Visitou-a naquele que ficou conhecido como Paço Isabel, que é o Palácio Guanabara, onde ela vivia. E ela falou assim: eu sei que você é espírita. E ele já fazia reuniões mediúnicas no Rio de Janeiro. Eu sei que você... Eu já li os livros de Kardec. Eu sei o que é mediunidade, sei o que é espírito guardião, sei de tudo isso. Sei que você, nas reuniões suas lá, de intercâmbio com o mundo invisível, pode sentar. Tem as pessoas que... os espíritos que se manifestam. Estou passando por uma dificuldade. E disse para ele, o barão, que era amigão: eu estou passando uma dificuldade muito grande, precisava de ajuda espiritual. E o barão perguntou: o que é? Quando você estiver na sua reunião mediúnica, e quando manifestar-se o espírito guia, o espírito protetor do grupo, você pergunta a esse espírito: o que eu devo fazer
para dar ao trono do Brasil um herdeiro. E ele falou, ok. Passaram-se 15 dias, ele voltou à presença da princesa. A princesa estava atendendo ao povo, e mesmo naquela curiosidade de saber a resposta, atendeu ao povo um a um, que iam falar com ela. Muitos iam pedir carta de alforria, muitos pediam ajuda, e ela ajudava naquilo que ela podia. E chegou a hora dela conversar com o barão. E aí, tem alguma resposta para mim? Tenho. Qual é a resposta que os espíritos guias disseram? Além disso, eu preciso que você também pergunte, isso lá atrás, né? Quem são meus espíritos protetores? Que ela queria saber. E aí ele chegou e falou assim, ó, primeiro vamos começar pela mais fácil. A resposta dos espíritos sobre quem são os espíritos protetores são 3. A Rainha Santa Isabel da Hungria, a Rainha Santa Isabel de Portugal e o Rei São Luís da França. Tudo de alto coturno, né? O Rei São Luís da França participou ativamente da elaboração da codificação. Tem diversas mensagens dele, inclusive no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. A Rainha Santa Isabel de Portugal é aquela que transformou pães em rosas, num fenômeno de transformação. Ela era Isabel de Aragão. Ela era uma princesa espanhola. Casou-se com o rei Dom Dinis e tornou-se rainha de Portugal. E ela, de noite, nas noites frias do inverno, em Lisboa, ela botava uma roupa de uma pessoa simples. Tirava suas roupas de rainha e ia na cozinha do palácio, enchia um avental de pão e ia pelas ruas de Lisboa dar pão para os pobres. Mas aquela atitude era uma atitude horrível, diziam os nobres. Como que uma rainha vai sair na rua para dar pão para os famintos? Não pode. E aí contaram para o rei achou aquilo um absurdo. E foram para dar o flaga nela. Foram lá na cozinha do palácio, quando ela estava vestidinha de pessoa simples, enchendo o avental de pão, segurando o avental cheio de pão pelas 2 mãos, e o rei falou assim, minha rainha, onde vai? O que é isso? Ela levou um susto. Tinha assim os condes, os barões, todo mundo ali do lado para olhar, ela passar vergonha. E aí, o que levas aí? Rosas, majestade. Rosas em pleno inverno de Lisboa? Deixe-me ver. Ela orou, pediu ajuda aos céus, e com confiança em Deus, ela largou o avental e caíram rosas. Sendo que o rei tinha visto ela colocar pão. Naquele momento, o rei caiu em si. Casei com uma mulher de Deus. E passou naquele momento, todo mundo respeitar ela. Então, a Rainha Santa Isabel de Portugal foi o primeiro espírito superior que apareceu para Chico Xavier. Ele tinha 18 aninhos quando recebeu isso a cada visita dela. E ela falou para ele, dê pão para os pobres. E ele disse, eu não tenho nem pão para mim, para minha família, como é que vai ser? O pão vai chegar. Dê pão para os pobres. Ou seja, fora da caridade, não tem salvação. Ele tinha que manter, como manteve até os últimos dias, a obra social de atendimento aos necessitados. E dava o pão para os pobres. Voltando lá ao diálogo do Barão de Santo Ângelo com a princesa Isabel, e ele disse, dessas 3, ele ficou pensativa. Puxa vida, que maravilha, que responsabilidade minha. O rei da França, rei São Luís da França, a Rainha Santa Isabel de Portugal e a Rainha Santa Isabel da Hungria, que também foi uma mulher virtuosa lá na Hungria. Ajudou muita gente. Bom, e a segunda pergunta, o que eu devo fazer? Já que eu tenho um problema orgânico. E os espíritos deram a seguinte orientação. Primeiro,
sair do burburinho da corte, dos olhares cobradores, sair do meio daquelas pessoas que passavam pelo palácio, não falavam, vai ficar grávida quando, hein? Olhando, sai e procura tratar-se pelas águas, águas medicinais. E os espíritos sugeriram o sul de Minas Gerais. E ela falou assim, perguntou para os assessores, disseram, vamos então para a região ali de Baipendi, que era aonde hoje tem Caxambu, Cambuquira, Lambari. Naquela época era um grande município chamado Baipendi. Mas não tinha recursos, tinha um trem que saía do Rio de Janeiro e ia até Resende. E de Resende para lá, subindo a serra, era só através de carruagem. Era aquele caminho pequenininho, né? Mas as providências foram tomadas e ela pensou assim, se eu preciso receber uma graça divina, por que não colocar em prática aquilo que minha mãe me ensinou, a caridade? Então, ela pediu para das 10 carruagens que iriam segui-la, 3 fossem de mantimentos. Mantimentos, roupas, agasalhos. E ela foi de trem até um local que hoje o nome é Edson Passos, ainda no município de Resende, hoje município de Itatiaia, que Itatiaia emancipou-se de Resende, e ali bem pertinho da fronteira Rio, São Paulo e Minas, ela começou a viagem de carruagem e pediu para ir na primeira carruagem. O guarda responsável, o capitão, né, Ângelo? O capitão, responsável pela sua segurança, dizendo, na frente não, na frente não. E se deu um maluco e querer pegar a senhora? Não, eu quero ir na frente. Por quê? Por que, Alteza? Porque eu quero ver o povo. Se eu for no meio, se eu for atrás, não vai dar, eu quero ver logo no início. E começaram a subir a serra, imagina. Se hoje já é difícil, quando você vai lá para São Lourenço, Cambuqueira, a serra é assim, ó. 8 horas de viagem do Rio para lá. Aquilo, quem tem o estômago sensível é uma luta, né? É tudo difícil aquilo ali, né, Rose? Só em ver já, só escutar falar já começou, né? Então é uma dificuldade, mas era uma picada. E lá o pessoal de Baipendi já ficou sabendo. Primeiro foram os assessores para ver como é que ia ser, que ela ficar meses ali, se tratar pelas águas, que ali tinham águas medicinais como tem até hoje, né? Tem a água São Lourenço, água Cambuquira, água Caxambu, né? Tem os parques das águas, cada cidade dela tem um parque das águas. E foram para ver. E ela falou assim, eu queria ter contato com o povo lá, então vamos fazer a cerimônia do beijamão. O que é a cerimônia do beijamão? Quando o povo recebe o governante, a princesa ou o imperador. E aonde que vai ter um salão grande para receber muita gente? O único salão grande que tinha em Baipendi pertencia a um homem mais rico da cidade, que era mulato. E naquela época ainda tinha escravidão. E ele, por ser mulato, apesar de ter muito dinheiro, ele passava por dificuldades face à questão racial. E foram falar para ela, princesa, só tem um único salão que tem na cidade, bem grandão, para fazer assim, um baile, pertence a um mulato. Qual o problema? Não, nenhum. A senhora falou nenhum, então vai ser lá, vai ser lá. Diga, vamos dizer que o homem chama-se Eusébio. E Eusébio ficou super feliz. Receber a princesa no meu salão, meu Deus do céu, uma loucura. E aí as mocinhas vestiram, começaram a fazer roupas, as costureiras fizeram plantão para fazer roupa para as mulheres, para ir para o baile com a princesa. E a equipe de organização mandou vir uma orquestra
do Rio de Janeiro para tocar no baile para a princesa. E todo mundo ali pronto, mas antes tem a viagem dela. Olha o que aconteceu na viagem. Primeira carruagem de 10. Então imagina subindo aquele morro assim, devagarzinho, porque qualquer lance em falso podia quebrar uma roda, né? Roda de ferro, né? E aí ela viu uma casinha lá no mato. Ela falava, para! Toda aquela caravana, viu, Jorge Ribeiro? Caravana parava. E ela descia com 2 aias, ia lá na porta da casinha, batia na porta. Agora imagina você, dona de casa, de manhã cedo, feijão no fogo, aquela época tinha bobs no cabelo, aquele lenço imenso, vai atender a porta. Bom dia, eu sou Isabel, filha de Pedro, posso entrar? Você, Isabel? Sou eu, posso entrar em sua casa? Você não sabe se você desliga o fogo, se você tira o bobs, você fica perturbada. Entra, Alteza! E ela, durante alguns minutos, conversa com a dona da casa. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua luta? Como é que é a sua família? Imagina você receber em sua casa a visita da princesa Isabel. E a pessoa, assim, apaixonada por aquela visita, fala, chora, ela abraça, discretamente ela faz um sinal. Da carruagem saem mantas, roupas, sai comida para aquele povo. A viagem que demorar 3 dias, demorou 8 dias, porque ela parava para visitar. E o marido perguntou, mas tem que parar assim? Claro, eu quero conhecer o povo do Brasil. E aí ela chegou. Foi feito a arrumação lá do salão, a orquestra chegou, tudo pronto, pinhado de gente, as mulheres com aqueles vestidos, né? Com aquelas anáguas, tudo muito bonito, o salão todo iluminado. E o conde, o conde D, o marido da princesa, apanha ela pela mão, leva no meio do salão, dá um sinal para a orquestra começar a valsa. Ia começar o baile. Começou a tocar a valsa, o conde dá sinal. Parou. Ele pega a princesa pela mão, leva até onde está Eusébio e fala para ele, eu quero que você tenha a honra de dançar a primeira valsa com a princesa do Brasil. Aquilo foi um tapa na cara dos escravagistas. A princesa dançou com o mulato. Imagina Eusébio. Ele voava. A princesa conversou com ele. A princesa deu atenção a ele. Ele, que estava encalhado, no dia seguinte amanheceu com 3 noivas na porta. 3 candidatas, né? E ela fez o papel dela. Ela mandou construir e está lá até hoje. Quem for em Caxambu vai ver. Ela lançou a pedra fundamental da igreja de Santa Isabel da Hungria, em homenagem a uma de suas protetoras. E ali, bebendo as águas, ela que já tinha tido uma criança, mas perdeu no parto, ela bebia as águas, fazia a caridade, e 6 meses depois ela fica grávida. E nasceu o príncipe herdeiro do Brasil. Graças a quê? Graças à intervenção do barão que perguntou aos espíritos. Porque se isso não acontecesse, o que ia acontecer? Existia um grande movimento para não deixar a mulher assumir o trono. Aqueles que eram contra a mulher ter poder nas mãos, né? Logo hoje, no Dia Internacional da Mulher, e essa casa deve tudo às mulheres, né? Os homens aqui na Dicema são um pouco frente a esse batalhão de mulher que tem a casa de Batuíra. Então, naquela época, existia aqueles que não queriam que a herdeira fosse mulher. E sim,
o queridinho do imperador, o neto, Pedro Augusto. Vamos mostrar ele de novo. Tá ali? Ah, essa é ela aí, ó. Essa é a princesa Isabel. Depois você pode botar no seu celular assim, imagem da princesa Isabel, produzida pela inteligência artificial. Você vai ver essa imagem colorida e se movendo. É muito interessante. Bota de novo aí o Pedro. Esse aí, ó. Esse aí, existia um grande movimento para ele ser o futuro imperador. Só se ela não tivesse filho. Quando nasceu o primeiro filho, isso tudo acabou. Porque ela ficou como a herdeira do trono para dar a continuidade à família, né? Esse era filho da irmã de Leopoldino, filho mais velho, e criou um novo ramo de Cox-Gotemburgo, que era a família do pai. Então, a família imperial brasileira tem um ramo na Europa, lá na Alemanha, que é o Pedro Augusto e os irmãos de Pedro Augusto, que eram sobrinhos da princesa Isabel. Bom, vamos caminhando para o final. Você já está me ouvindo há quase uma hora, você nem viu isso, né? Está gostando até agora? Está bacana, não está? Muito obrigado, muito obrigado. Então, a princesa Isabel, conhecendo a doutrina espírita, percebeu e sentiu os benefícios desse momento. Existiu uma época, ainda no Império, onde o movimento espírita foi perseguido, que oficialmente era a religião oficial católica, mas Pedro II já tinha autorizado a reuniões protestantes. E foi fundado ainda, no Império de Pedro II, a Federação Espírita Brasileira, e várias casas espíritas no Brasil estavam funcionando. Mas iniciou-se uma perseguição, se dizendo que o espiritismo e magia negra era igual, que o espiritismo fazia o mal, matava as pessoas. E vale lembrar que Pedro II não mandava, ele era do poder moderador, tinha o parlamentarismo e o primeiro-ministro, forçado pelos outros deputados, colocou na clandestinidade o espiritismo. Doutor Bezerra de Menezes, deputado, foi chamado ao palácio de a princesa Isabel. E a princesa falou assim: eu preciso que o senhor tome uma atitude. Eu preciso que o senhor faça ver ao primeiro-ministro, naquela época o nome era ministro-presidente do gabinete, que os espíritas não fazem mal a ninguém. Os espíritas fazem o bem. E pode dizer a ele que eu fui beneficiada pela doutrina espírita. Ela, mesmo sendo católica, né, fervorosa, mas ela respeitava a religião. E aí ele foi falar com o ministro-chefe. E o ministro-chefe falou assim: um recado da princesa para mim. A princesa não podia se meter em política. Mas como é que é essa história do recado? Ela falou isso. E diz o recado. E ele disse assim: se a princesa quer que no Brasil tenha mais uma religião, eu não posso dizer nada contra. Revogou a lei. E aí o movimento espírita, que já tinha quase 100 centros espíritas pelo país, voltou a funcionar normalmente, mas foi atacado depois de novo, no período do governo de Getúlio Vargas, sobre a mesma acusação, que a gente fazia o mal aos outros, quando na verdade a gente só faz o bem, né? Para encerrar, vou contar mais um caso que eu acho que você gostou dela, né? Da princesa. O compromisso espiritual dela era muito grave, acabar com a escravidão. Como é que uma mulher vai acabar com a escravidão se o governo era mantido por deputados e senadores donos de escravos? Como é que os donos de escravos iriam acabar com a escravidão? Como é que eles iam cortar na própria carne?
Se a mão de obra escrava é que mantinha as fazendas funcionando, se o café dava milhões para os barões do café e outros produtos, tudo porque o escravo não recebia salário, como é que eles iam acabar com a escravidão? E aí, o imperador sempre dizia para Isabel, princesa Isabel, não te mete em política. A política para os políticos. Nós não podemos nos envolver. E tem um período já, e no finalzinho de 1887, que ele foi para a Europa, foi cuidar da sua saúde e ela assumiu de novo o trono. Ela tinha assumido o trono numa viagem anterior, quando ele foi para a Europa e ela assinou a lei do ventre livre. E assinou a lei do sexagenário. Que a lei do ventre livre, o escravo que nascesse a partir daquele dia, filho de escravo, não era mais escravo. E a lei do sexagenário, o escravo que chegasse aos 60 anos podia ser livre. Foram os passos que antecederam a Lei Áurea. O pai viajou, mas chamou ela no palácio e falou assim, olha, vou te dar um presente. Deu a ela uma caixinha de madrepérola. E ela, o que é isso? E abrir, não abre não. Coloca na primeira gaveta do lado direito da nossa mesa no Palácio dos Despachos. Palácio dos Despachos, o Palácio do Governo, era o palácio que você vê hoje lá na Praça 15. Você sai da barca, vê aquele palácio. Lá no último andar era o gabinete da princesa e do pai, do imperador. Ela respeitou o pai e ele falou assim, você vai ter a intuição de quando você deve abrir essa caixinha. Ela botou lá e o pai viajou para a Europa. No Brasil não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, mas a campanha em favor da abolição pegava fogo. Comícios nas cidades principais, muita gente participando, e os comícios cada vez mais cheios, muita gente. Clubes abolicionistas eram fundados nas cidades para arrecadar fundos e comprar cartas de alforria. Qualquer escrava que fugisse, chegasse no Palácio da Princesa, ela comprava a carta de alforria. Então já estava assim num período muito difícil. Só faltava aprovar a lei. Como que vai aprovar a lei? Ela estava atendendo as pessoas naquela audiência pública de terça-feira de tarde, quando o doutor Bezerra, que era deputado, recebeu no seu gabinete um jovenzinho que veio da cidade de Campos dos Goytacazes. Um jovenzinho de 28 anos. Era mulato. Era filho de uma negra com o padre. Era o famoso filho do padre. O padre lá de Campos. E que tinha um filho com essa moça. Ele era mulato e tinha feito jornalismo, ele era jornalista. E foi pedir audiência com o doutor Bezerra e pediu, eu sei que o senhor é médico da família imperial, então eu queria muito que o senhor me acompanhasse na audiência pública com a princesa. Mas não precisa, ela atende a todo mundo, não, eu queria que o senhor fosse comigo. E o que você quer pedir a ela? Eu queria que o senhor fosse comigo e me desse apoio moral, que eu vou fazer um pedido para ela. Mas o que é? Não vou dizer. O senhor me dá apoio? Sim, foram. Chegou a hora. Entrou. Quando o jovem José do Patrocínio viu a princesa, começou a chorar. Depois ele escreveu, vi em torno dela uma tênue luz que dizia para mim algo de sobrenatural. Ela que abria a porta, não sentava no trono, atendia todo mundo de pé. Quando o doutor Bezerra entrou com ele começou a tremer, começou a chorar. E a princesa falou assim, doutor Bezerra, o que é com o seu jovem aí? O que nosso jovem precisa? Ele não é alforriado. O doutor Bezerra olha para ele, de joelho no chão, chorando. Imagina a cena. O jovenzinho de joelho chorando. Meu filho, você não é alforriado, você quer alforria?
Ele tira a carta de alforria, porque o alforriado tinha que levar a carta no peito. Ele tira um cordão, estava lá a carta de alforria. Eu sou alforriado. O que você quer, meu filho? Eu tenho um pedido a fazer à princesa. Entre soluçando. Pois não, meu filho, o que você quer? Eu queria que a senhora fosse a patrona da campanha abolicionista do Brasil. Lembrou do pai, não te mete em política. Mas nessa hora, passa por trás dela o emissário do rei São Luís da França, que fala assim, lembrai do compromisso espiritual, que ela subiu no mundo espiritual antes de vir à Terra. De quê? De assinar a Lei Áurea. Ela fica arrepiada quando passa o assessor do rei São Luís e fala, eu aceito. Depois eu explico para papai, mas eu aceito. E aí ele disse, ótimo, vou fazer uma campanha que nós vamos vencer isso. Marketing é tudo, né? No bairro do Leblon tinha um quilombo. O quilombo do Leblon produzia uma flor, a camélia branca, que era a flor, símbolo da campanha abolicionista. A senhora não pode falar, mas ela pode mostrar que é a favor da abolição. Todas as aparições públicas ela coloca uma camélia branca. E assim ela fez. Quer olhar para a camélia? Ela é abolicionista. Todo mundo que tinha camélia branca era abolicionista. E assim começou a campanha. O pai estava lá na Europa quando chegou o 13 de maio. Aquele dia amanheceu diferente. Ela foi para o seu gabinete. Lá de cima ela olhava. O azul da Baía de Guanabara, limpa aquela época, se confundia com o azul do céu. Os dois se encontravam. Ela estava absorta olhando para aquele dia lindo, azul, quando o ministro-chefe Visconde do Rio Branco, Visconde do Rio Preto, entra e fala, e ela absorta olhando, orando aos seus mentores. Não sabia de nada. E ele de novo, ela, por não, Visconde, eu tenho aqui uma lei para a senhora vetar ou aprovar. E do que se trata? É a Lei Áurea, a abolição. Foi aprovada pelo parlamento. Por quê? Porque o marketing era o seguinte, a cada dia o deputado e o senador recebiam em sua casa uma camélia branca. Dia primeiro, uma camélia com um bilhetinho. Vote a favor da abolição. No dia 2, 2 camélias. No dia 10, 10 camélias. No dia 20, 20 camélias. No dia 30, 30 camélias. A mulher do deputado, a mulher do senador adorou. Minha casa perfumada, decorada. E aí não tem nada mais convincente do que a mulher, na hora que você está querendo dormir, a mulher fala assim, passou na Casa Bahia? Mas por quê? O fogão pediu para você ver. Ah, esqueci. Amanhã você não esquece. Acordou teu zap, passar na Casa Bahia. Meio-dia teu zap, passar na Casa Bahia. Então, ninguém consegue convencer o homem a não ser a mulher. E a mulher, deputado e do senador, aprovou a campanha abolicionista e ele votou a favor. Contra ele próprio, porque a mulher falou, tu vai votar a favor. E aí foi aprovada. O Visconde falou assim, se a senhora assinar, a senhora vai perder o trono. Porque os deputados, todos têm a sua riqueza com base na mão de obra escrava. Se a senhora não assinar, no Brasil pode ter a guerra que aconteceu nos Estados Unidos contra a escravidão, a guerra da secessão. O que a senhora quer? Lembrou do pai? Abriu a primeira gaveta do lado direito, tirou a caixinha de madrepérola, abriu. Era uma caneta, uma pena dourada. Caiu um papelzinho no chão. O Visconde abaixa, apanha da ela e ela lê no bilhete, pai, minha filha, com essa pena de ouro, assine a lei da abolição da escravatura.
Não pensou duas vezes. Molhou no tinteiro e assinar o Visconde. Tem certeza que é isso que a senhora quer? Vai perder o trono, os tesouros, tudo. E ela deu a ele uma resposta com a qual eu vou acabar. Se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para acabar com a escravidão no Brasil. Assinou. Pouco mais de um ano depois, teve o golpe da República e ela e a família foi toda expulsa do Brasil. A ordem não levar tesouro nenhum, nenhuma joia, nada. Na hora de embarcar, o guarda revistando a bolsinha dela, tinha um pacotinho. O que é isso? E ela disse, é um tesouro. Alteza, não pode levar. Pertence à República do Brasil. O que é? Pode abrir. Mas isso é terra. Você está levando terra? Sim. Por quê? Porque eu quero dormir sentindo o cheiro de uma terra aonde não existe mais escravidão. Todos são livres. Ela e o pai cumpriram a missão. Que possamos seguir esse exemplo de cumprir com aquilo que a gente combinou no mundo espiritual e sermos servidores fiéis a Jesus, hoje e sempre. Quem quiser, estou aqui à mesa para você apanhar o livro, ler mais, que não falei tudo, sobre o Barão de Santo Ângelo, e depois o almoço está pronto lá. Vamos fazer o sorteio? O último nome é 50. 1 a 50. Ângelo, que não sabe o número, sabe, Ângelo? Não. Então vai, de 1 a 50. 32. 32. Minha idade, como é que você sabe? Quem riu assim? Foi você que riu? Ah, bom. 32, Letícia Marins. Letícia ganhou! Parabéns! Dá para ela ali, olha! Linda! Aí, ó. Parabéns! Parabéns, muito obrigado. Então eu chamo de seu para fazer a prece para a gente encerrar, de seu. É o vice-presidente da casa, vamos ouvi-lo. Muito obrigado que você veio, ter paciência de me ouvir. E vamos à prece, em seguida eu estou aqui à mesa, o livro você compra ali, onde você compra o ingresso para o almoço também. Então, meus irmãos, com nossos pensamentos elevados a Deus, mais uma vez nós agradecemos a esses amigos que com tão boa vontade vêm até nós. Que momento, né? Que momento ouvir de espíritos elevados que tanto nos ajudam, que tanto traz para nós paz, tranquilidade, amor, carinho e fraternidade. Que foi o que Jesus trouxe para nós. Ele veio aqui nos ensinar e falar sobre o amor. E nós direcionamos o nosso pensamento a Ele, para agradecer as bênçãos recebidas, agradecer os ensinamentos, agradecer pelo carinho, pelo amor que Ele dedica a nós. Esse Espírito grandioso, que podemos chamá-lo de Pai, de amigo, de irmão, de companheiro, que Ele possa estar sempre vibrando em nossos pensamentos, sempre nos envolvendo nas suas bênçãos de luz, em suas bênçãos de paz. Que todos nós aqui recebidos, nós todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos receber da luz divina, do Mestre amoroso, fluidos de paz, de amor, de ternura, de compreensão e de ensinamento. Gratidão, Senhor, por mais esse momento. E ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.